Olá, seja bem-vindo ao canal Gincana Católica. O vídeo de hoje tem como objetivo te ajudar a viver melhor o Tríduo Pascal. Vamos lá? O maior acontecimento da história da humanidade é a encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Nada neste mundo supera a grandiosidade deste acontecimento. Os grandes homens e as grandes mulheres, sobretudo os santos e santas, se debruçaram sobre este acontecimento e dele tiraram a razão de ser de suas vidas. Depois da encarnação e morte cruel de Jesus na cruz, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus pela humanidade. Disse o próprio Jesus que Deus amou a tal ponto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A grandeza do amor de Deus por nós. São Paulo explica a grandeza desse amor de Deus por nós com as palavras aos Romanos. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 5, versículos do 8 ao 10. Cristo veio a este mundo para nos salvar, para morrer por nós. Deus humanado morreu por nós. O que mais poderíamos exigir de Deus para demonstrar a nós o seu amor? Sem isto, a humanidade estaria definitivamente longe de Deus por toda a eternidade, vivendo o inferno, a separação de Deus. Por quê? Porque o homem pecou e peca, desde os nossos primeiros antepassados, e o pecado é uma ofensa grave a Deus, uma desobediência às suas santas leis que rompe nossa comunhão com Ele. E esta ofensa se torna infinita diante da majestade de Deus, que é infinita. Deus é amor, mas também é justiça. Por isso, diante da justiça de Deus, somente uma reparação de valor infinito poderia reparar essa ofensa da humanidade a Deus. E como não havia um homem sequer capaz de reparar com o seu sacrifício esta ofensa infinita a Deus, então, o próprio Deus na pessoa do Verbo veio realizar essa missão. Não pense que Deus seja malvado e que exige o sacrifício cruento do seu Filho na cruz, por mero deleite ou para tirar vingança da humanidade. Não, não se trata disso. Acontece que Deus é amor, mas também é justiça. O amor é justo. Quem erra deve reparar o seu erro. Mesmo humanamente exigimos isto. Esta lei não existe no meio dos animais. Então, como a humanidade prevaricou contra Deus, ela tinha de reparar essa ofensa não simplesmente a Deus, mas à justiça divina sob a qual este mundo foi erigido. Sabemos que no juízo final Deus fará toda a justiça com cada um. Cada injustiça que nos foi feita será reparada no dia do juízo. Nisto vemos o quanto Deus ama, valoriza, respeita o homem. O Verbo divino se apresentou diante do Pai e se ofereceu para salvar a sua mais bela criatura, gerada à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A carta aos Hebreus explica bem este fato transcendente. Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Salmo 39, versículo 7. Disse primeiro: tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida ajuntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios que, todavia, não conseguem apagar os pecados,
Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos do 5 ao 10. A Semana Santa celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A Semana Santa celebra todos os anos este acontecimento inefável, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo para a salvação da humanidade, para o seu resgate das mãos do demônio, e a sua transferência para o mundo da luz, para a liberdade dos filhos de Deus. Estávamos todos cativos do demônio, que no paraíso tomou posse da humanidade pelo pecado. E com o pecado veio a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas agora Jesus nos libertou, pagou o preço do nosso resgate. Disse São Paulo: sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e potestades, e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Colossenses capítulo 2, versículos do 12 ao 14. A grandeza da Semana Santa. Quando fomos batizados, aplicou-se a cada um de nós os efeitos da morte e ressurreição de Jesus. A pia batismal é, portanto, o túmulo do nosso homem velho e o berço do nosso homem novo que vive para Deus e sua justiça. É por isso que na vigília pascal do Sábado Santo renovamos as promessas do batismo. O cristão que entendeu tudo isso, celebra a Semana Santa com grande alegria e recebe muitas graças. Aqueles que fogem para as praias e os passeios, fazendo apenas um grande feriado, é porque ainda não entenderam a grandeza da Semana Santa e não experimentaram ainda suas graças. Ajudemos essas pessoas a conhecerem tão grande mistério de amor. A função litúrgica do Tríduo Pascal e da Páscoa. O católico convicto celebra com alegria cada função litúrgica do Tríduo Pascal e da Páscoa. Toda a Quaresma nos prepara para celebrar com as disposições necessárias a Semana Santa. Ela se inicia com a celebração da entrada de Jesus em Jerusalém, o Domingo de Ramos. O povo simples e fervoroso aclama Jesus como Salvador. O povo grita: Hosana, salva-nos! Ele é Redentor do homem. Nós também precisamos proclamar que Ele, e só Ele, é o nosso Salvador. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12. Na Missa dos Santos Óleos, a Igreja celebra a instituição do sacramento da ordem e a bênção dos santos óleos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. Na Missa do Lava-Pés, na noite da Quinta-feira Santa, a Igreja celebra a última ceia de Jesus com os apóstolos, onde ele instituiu a Sagrada Eucaristia e deu suas últimas orientações aos apóstolos. Na Sexta-feira Santa, a Igreja guarda o grande silêncio diante da celebração da morte do seu Senhor. Às 3 da tarde é celebrada a paixão e morte do Senhor. Em seguida, a procissão do Senhor morto por cada um de nós. Cristo não está morto, e nem morre outra vez, mas celebrar a sua morte é participar dos frutos da redenção. Na vigília pascal, a Igreja canta o Exulte, o canto da Páscoa, a celebração da ressurreição do Senhor que venceu a morte, a dor, o inferno, o pecado. É o canto da vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? A vitória de Cristo é a vitória de cada um de nós que morreu com Ele no batismo e ressuscitou para a vida permanente em Deus, agora e na eternidade. Celebrar a Semana Santa é celebrar a vida, a vitória para sempre. É recomeçar uma vida nova, longe do pecado e em comunhão mais íntima com Deus. Diante de um mundo carente de esperança, que desanima da vida porque não conhece a sua beleza, celebrar a Semana Santa é fortalecer a esperança que dá a vida. O Papa Bento XVI disse em sua encíclica SPE Salve, que sem Deus não há esperança, e sem esperança não há vida.
Esta é a Semana Santa que o mundo precisa celebrar para vencer seus males, suas tristezas, suas desesperanças. Nós do canal Gincana Católica, esperamos que com este vídeo você viva com mais intensidade o Tríduo Pascal. E se você acredita que este vídeo pode ajudar alguma pessoa, ajude-nos no trabalho de evangelização e compartilhe o vídeo. Fique com Deus e um ótimo e abençoado Tríduo Pascal, a você e toda a sua família.